E nós vamos falar agora da repercussão no mercado financeiro de toda essa situação do Renda Cidadã. A gente estava falando do ponto de vista técnico, né, de perspectiva, de evolução das contas públicas, de gestão por parte do governo, mas o mercado teve uma reação muito ruim ontem. O dólar avançou muito rapidamente, muito forte, a bolsa teve queda acentuada, mudou a curva de juros. O Brasil, claro, acompanha também o movimento internacional, mas nós vamos falar sobre a situação hoje. Qual é a avaliação mais recente do mercado com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, boa tarde. Tudo bem, Denise? Muito boa tarde, bom estar aqui de novo. Bom, Adeodato, hoje o mercado está no sobe e desce, aí, especialmente o dólar. Tem hora que a gente olha, ele está em alta, depois ele está em baixa, ele vai oscilando muito. Eu queria saber qual a leitura que o mercado está fazendo das últimas declarações. O presidente Bolsonaro falou sobre isso há pouco. Nós estávamos mostrando um vídeo dele falando que é uma situação muito difícil, né? Como um militar, em algum momento ele vai tomar alguma atitude no que se refere a essa questão do renda. A cidadã, agora é o novo nome, né? Que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada e tem os milhões de desassistidos. Eu queria saber a leitura de hoje do mercado. Denise, ao longo dos últimos meses, ou talvez do último ano, a gente conversou tantas vezes, né, Denise? E eu trouxe uma leitura um tanto pragmática, que eu carrego ao longo desse tempo, e fui por várias vezes taxado de pessimista, e de não sei o que. O ponto é simplesmente matemática básica. Existe uma intenção de gastar mais do que se tem condição. Para quando a gente fala do câmbio, o exagero na queda da taxa de juros apoiado no argumento da inflação corrente bastante frágil, cria um descompasso no prêmio de risco e deixa o mercado muito suscetível a qualquer frustração, mas sinceramente o erro não está no fato, está na expectativa. O fato vem sendo materializado ao longo de muitos meses, nas últimas semanas ainda de maneira mais emblemática, mais importante. E ontem, evidentemente, não. Então, ninguém nunca mais fala no Renda Brasil. É verdade, agora mudou de nome, daqui a pouco muda de novo. O fato é que é uma discussão e aqui eu não tenho nenhuma atribuição de juízo de valor em relação a criar um programa social. Programas sociais são fundamentais, são importantíssimos. Programas de transferência de renda, se bem estruturados, são extraordinariamente importantes. Agora, tem que se entender o princípio que está lá na aula 1 de economia, que é a história que economia é sobre administrar necessidades ilimitadas com recursos escassos. A política tem o vício de entender que recursos não são escassos. Tudo que vem acontecendo dessa necessidade de rolagem de dívida do Tesouro e dessa pressão adicional, da falta de demanda pelos títulos que deveriam ser considerados os títulos livres de risco, como as LFTs, são uma demonstração inequívoca de que o prêmio está errado, o juro está errado, isso enfraquece a nossa moeda. O mercado, o BC ontem entrou desesperadamente, vendendo quase 1 bi no mercado spot. E não adianta, vai ser atropelado. Enquanto não houver a ancoragem novamente das expectativas, a partir de medidas consistentes, é difícil ajustar esse preço, é difícil ajustar o prêmio de risco em um patamar calmo. Não dá, não tem calmaria se esta calmaria luta-se para construir um contexto de calmaria debaixo de um furacão. Não dá, simplesmente não dá. Então você acha que o mercado acaba adequando os juros, a curva de juros, ao que seria compatível com essa situação de incerteza que nós temos em relação às contas públicas? Eu acho que o mercado sofre de um distúrbio de personalidade e egocentrismo, Denise. O mesmo mercado que chuta o tempo inteiro, dizendo que dá para descer a Selic até o fim do mundo, que dá para ter Selic a 1,5% e a 1%, se vê forçado a ajustar isso e bota a culpa no governo. A expectativa está errada. Forçar unidirecionalmente cria para o próprio governo um cenário de pressão ainda maior. Quando se tem um afrouxamento, porque independente de convicção política ou de intenção, que não cabe a mim julgar, não tenho a menor condição de fazer, mas
o que é factual é que a agenda de diligência fiscal, a agenda rotulada de liberal do governo perdeu a intensidade. Isso é factual. E ao afrouxar a corda da diligência fiscal, a transferência é direta para o prêmio de risco. Se o mercado vem em negação do reconhecimento desse prêmio de risco, apoiado num argumento que, na minha opinião, é quase que um processo de advocacia em causa própria, o problema também é do mercado. Só que tem hora que a verdade bate à porta numa intensidade muito grande. Ontem houve um processo técnico também, houve uma série de posições que atingiram o seu limite de variação, que se chama de stops. Então criou-se, por exemplo, quando a gente olha o pré chegou a variar 80 pontos base dentro de uma janela muito curta de horas e depois fechou com 20 de variação. Então isso é muito menor. Ou seja, existe uma correção técnica, mas estruturalmente falando, quando a gente olha para a inflação implícita, por exemplo, já é muito diferente daquilo que a curva referencia. Então abrem-se oportunidades de arbitragem pelo próprio mercado, mas o mercado, de fato, ao longo dos últimos 12, talvez 18 meses, vem advogando em causa própria, em um processo de negação da deterioração da realidade estrutural. E aqui não tem nenhum discurso de caos ou nada disso, mas é simplesmente o que é factual. Você ajusta isso no prêmio de risco e na própria remuneração, inclusive para deixar menos vulnerável a moeda, cuja volatilidade excessiva é absolutamente destruidora de empresas e de empregos e de renda na economia real. Agora, Adeodato, por mais que haja esse questionamento em relação à política de juros que não estaria adequada a essa situação estrutural do país, a situação está colocada. Você tem uma dificuldade enorme, real, do ponto de vista de gerenciamento das finanças públicas. Eu a cada dia, minha última carta mensal, eu escrevo uma para os meus clientes todo mês, a penúltima chamava Desancorados, que era exatamente o risco de se perder a âncora fiscal. A última chamava Paradoxo, que basicamente a ideia dela é dizer o seguinte, tinha sido logo depois daquela entrevista, você lembra aquela do Paulo Guedes ao lado do Rodrigo Maia, na saída do Congresso Nacional, que foi super festejada, que o Paulo Guedes teria sido enfático na relevância das reformas, o apoio do Maia e tal. E na carta eu coloquei que o que vinham tentando fazer é comprar tempo, sem perceber que a gente não tem nem dinheiro e nem crédito para comprar esse tempo. Então a gente está agiotando a nossa própria dívida, que é o tempo, empurrando isso com a barriga. Não tem solução. Tem que endereçar o componente fiscal, tem que discutir controle de gasto, tem que estabelecer prioridades e não adianta fazer discurso de que isso é um programa social e de que é importante e de fato quando existe fundão eleitoral, quando existe um sem número de outros dinheiros que são liberados e alocados e que, em função do recurso e do orçamento ser escasso, criam uma pressão insustentável na gestão das contas públicas. Não tem outra solução que não seja mudar esse ritmo e assumir um processo de diligência. Só que, uma vez que o governo quer ser protagonista, o ajuste fiscal ele é contracionista da atividade. Então, vira uma história de cobertor curto, cobre a cabeça, descobre o pé. Isso vai resultar no quê? Para fazer fechar essa conta, daqui a pouco aparece um imposto novo. Ninguém mais fala em CPMF igual ninguém mais falava em Renda Brasil. Mas cria-se algum tipo de ajuste semântico para garantir mais uma fonte de receita. Agora, você vai tributar uma economia que absolutamente não tem produtividade, que não aguenta mais carregar um Estado gordo nas costas, como solução para
para uma negação de trabalhar a gestão de controle do gasto público de maneira eficiente, me parece um equívoco primário e de essência, mas eu não estou julgando o porquê. Eu só estou fazendo conta que o meu filho de 7 anos na aula de Kumon também consegue fazer, entendeu? Que é a conta de mais e menos. Agora, setembro vai fechando com um dos piores meses aí, desde o começo da pandemia. Depois daquele tranco inicial que a gente teve, o mercado recuperou, teve até uma fase de empolgação com Bolsa de Valores, o dólar caindo forte, a impressão que estava aquela recuperação em V mesmo em todos os sentidos, e agora o saldo vai ficar bem ruim, né, Deodato? Setembro acaba sendo como um choque de realidade, um movimento importante de pressão, mas é um despertador, né? A gente tem tempo de cuidar, a gente tem, né? Eu disse, a gente não pode empurrar com a barriga, mas a gente tem como agir de maneira rápida para inverter essa tendência. Mas tem que ter a vontade de fazer. O mercado vem gradativamente, já não é mais unanimidade. Aquele discurso de que é juro para baixo, bolsa para cima, dólar para baixo, já não é mais tanta unanimidade. Uma parcela importante já começa a reajustar os seus portfólios, aquilo que a gente chama de rotação, para uma realidade que não é mais tão benigna quanto aquela que se apregou. Mas também é importante lembrar que a Bolsa saiu de 61 mil pontos para 106. Hoje está 93, mas ainda a 93 ela está 50% acima do fundo. Então há um processo de recuperação, sim, dos ativos financeiros, houve uma captura, e que este ajuste e essa rotação em setembro, ela é causa e consequência desse aumento da vol e dessa nova precificação e consolidação dos ativos aí. Resta ver o que vem para outubro, lembrando que outubro são os últimos 30 dias da campanha presidencial norte-americana. Hoje tem o primeiro debate nos Estados Unidos e não adianta a gente pensar ou tentar pensar o mercado financeiro em um país emergente sem entender quais são as perspectivas para os Estados Unidos. Então, a recomendação que a gente tem trazido para o mês de outubro é canja de galinha, juízo e não tira o cinto de segurança para nada. E fica aguardando aí o conjunto da obra em relação às contas públicas, não essas ideias soltas que a gente tem visto aí atirando para todo lado, né, Deodato? É incrível, né? O que tem de solução espetacular e mirabolante é extraordinário, né? Tem lá a frase que é historicamente atribuída ao Feola, né? Daquela preleção no vestiário da seleção brasileira, acho que é da Copa de 58, que tem que combinar com os russos, né? E essa parte não anda muito simples de fazer. Ouvimos aqui o Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, muito obrigado, uma boa tarde. Denise, grande abraço, abraço aos amigos da PAN.